sentia tristeza, sentia angústia, tudo isso Jesus sentia. De repente vem Jesus um dia lá com seus 30 anos de idade, mais ou menos, e vem ele passear pelo Jordão, aonde João estava batizando, e agora ele vem até João para ser batizado, e João diz: não, você não carece de ser batizado por ti, e vem para mim. Jesus, como homem, sabendo tudo, conhece
e tinha comigo pelo menos uma hora, e eu não ativo uma pedra a orar. Caminhou um pouco mais pra frente, foi orar. Quando ele volta, ele está dormindo. Por que não era homem e estava sempre chegado, estava sempre por perto aonde Jesus estava. Era homem de confiança do mestre. E quando Jesus chega, ele estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque era o poder das trevas, era o poder angustiante, era o poder que homem somente o mestre. Somente o mestre. Somente o mestre poderia suportar aquele poder das trevas. Parece que me senti que eu vou parar por aqui um pouquinho. Vou falar para vocês. Eu conhecia Jesus na terra. Eu dava terra, eu dava terra mesmo. Não quero colocar terra, eu dava porque vocês podem falar que não acreditam. Eu era homem das terras e conheci Jesus nas trevas, sabe por quê? Porque ele conheceu, ele resistiu ao poder das trevas. E depois que eu conheci o mestre, eu não gostava dessa raça que hoje nós falamos, somos crentes na pessoa de Jesus Cristo, eu não gostava, eu detestava. Para mim era o povo mais terrível que existia dentro. É o povo mais terrível que tem, sabe por quê? Porque ele suporta tudo por amor a Cristo. Tudo por amor a Cristo. Eu conheci um crente na perna de casa, tinha outro dia que eu tinha vontade de bater nele. Aí eu planejei bater nele. Mas Deus possuiu misericórdia da pessoa. Quando foi um dia, a minha esposa me chama para ir no culto. Irmãos, eu não sabia ler, nunca tinha ido uma escola, nunca tinha ido onde seja. Eu tinha ido na escola de idade de 6 anos até 7 anos, meu pai me tirou da escola e me levou para a roça. Pois bem, aí pronto, eu me criei sem saber. E daí eu conheci minha esposa, ela foi lendo a Bíblia e eu fui interessando por aquilo e aprendi a ler um pouquinho. Um milagre, só eu e Deus entende. Você não entende isso. O certo é, meus pedaços, que na região onde eu estava, tinha um culto, era um pé de terra muito difícil, um pedregal muito difícil. Minha primeira experiência com Deus. E aí chamei o seguinte, o pastor da igreja vai lá, ele foi lá com o senhor Diácono. E quando nós não vimos descendo, era eu, o pastor e o outro irmão Geraldo e a minha esposa. Quando eu vou descendo uma casa lá embaixo, casa de pau aqui, assim não sei se vocês sabem que é casa de pau, casa de madeira, assim. Eu pegava de uma menina, mas tão franzina, irmão, que parece
Eu fiquei por ali e disse: você vai embora? Eu falei: não vou ficar por aqui. Mais um pouco. Aí de repente, eu pedi a minha esposa: faz uma leitura na Bíblia. E ela pegou a Bíblia e fez uma leitura. E eu me pergunto aonde que eu sei, não lembro mais. Irmãos, eu caminhei para aquela menina. Quando eu caminhei para aquela menina, ela começou a atrasar. Quando ela começou a atrasar, ele começou a querer segurar ela. Eu falei: solta ela! Solta ela! Ela vai machucar, solta ela! Eles soltaram ela. Quando eles soltaram ela, ela caiu estatelada em cima da cama e assim, bem cadeirada no canto da casa, o sol estava assim como um aberto. E quando eu comecei a orar, ela marcou nesse canto para atravessar para o outro lado. E não do outro lado era um desesperadeiro. Irmão, se não tinha, sinceramente, para escapar sozinho com tudo. Porque era na beira do corpo e era um desesperadeiro de pedra. Mas, irmão, só por Deus para escapar. Ela saiu espetacular. Quando ela marcou em cima naquele buraco para passar, eu disse: o sangue de Jesus tem poder. E quem quer ir para frente, ela caiu para trás. Quando ela caiu para trás, eu tomei ela pela mão. Você sai em nome de Jesus. Libertado a sua vitória. Peguei ela pelas mãos e disse: levanta-te. E ela disse: o que aconteceu comigo? Eu nada aconteceu contigo. Deus chegou para a tua vida e fez um milagre. Meus prezados, se eu fosse contar para vocês a experiência que eu já passei com Deus aqui, eu ia demorar muito tempo. Nessa mesma região, nesse mesmo lugar, me convidaram para dirigir um pouco tempo depois. Estou lá, cheguei lá, estou para dirigir um pouco. Quando eu comecei, não, assim ó, no tocante. Assim ó, no tocante. Eu abri a Bíblia, comecei a ler a palavra. Duas mulheres se levantou e partiu para cima de mim. Partiu para cima de mim para me agarrar por aqui. Uma delas queria por tudo me agarrar por aqui. E a Bíblia caiu no chão e eu fui passando. Afastando assim, tinha no canto da casa um pote. Fui passando naquele pote, não sei porquê. Mas a minha direção marcava ali. Quando eu estava bem no canto, era assim, ralando, querendo pegar por aqui na minha garganta. Aí parece que eu recebi. Parece não. Eu recebi uma coisa. Eu recebi algo de Deus. E quando eu recebi aquele algo de Deus, eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Ela caiu estatelada para trás. Mas ela estava tanta, meus prezados, que não tinha ninguém que pudesse levantar ela de medo, meus prezados irmãos. E eu fui para ele, peguei ela pelas mãos e disse: agora